A boa alimentação é fundamental para a saúde. Quanto a isso, todos concordam. Mas como deve ser a alimentação? Pesquisas e descobertas científicas vão sempre atualizando esse conceito, mas algumas noções antigas são difíceis de mudar e outras ideias são mesmo equivocadas. Hoje nós recebemos aqui no Cidadania Camila de Moura, mestre em Ciência e Tecnologia dos Alimentos e professora do Uniceub, para ajudar a separar alguns dos mitos das verdades da alimentação. Olá, Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do Cidadania. Obrigada, eu agradeço. Uma questão que está muito atual, né? Todo mundo se preocupa com os agrotóxicos e a quantidade de veneno que a gente ingere. Isso procede? É uma preocupação importante? Procede, é uma preocupação muito importante para a nossa saúde, porque um dos grandes problemas que a gente tem do agrotóxico é um pouco da contaminação que a gente tem por metal pesado, que faz parte da própria composição dos agrotóxicos, que acabam contaminando os nossos alimentos. E a gente acaba ingerindo esses metais pesados e aí a gente tem algumas alterações relacionadas à autoimunidade, algumas alterações de patologia no nosso organismo que são ocasionadas pelo excesso desses metais pesados, como o chumbo, que a gente tem na composição desses alimentos. Fora que também contamina o solo, a água, o lençol freático, todas as questões ambientais relacionadas ao uso excessivo de agrotóxico na lavoura. E a Anvisa faz uma fiscalização, existe um índice de ingestão aceitável, por dia, que seria tolerável, E aí, os que mais têm contaminação são o morango, a uva e, em primeiro lugar, o pimentão, que apenas 11% das amostras estavam dentro do nível de que aceitação. Seria aceitável. A gente também tem o tomate, que também é um alimento que se destaca muito também por contaminação de agrotóxico. E que é um alimento que a gente come muito, Muito, bastante, faz parte da nossa dieta diária, é hábito alimentar, a gente come tomate todos os dias. E essas frutas, em especial morango e uva, são frutas que a gente come sem descascar, sem ter o cuidado. Então, a gente só higieniza, faz a limpeza e já come direto as frutas, E essa limpeza ajuda? Quando lava, sai? Não, a saída de agrotóxico não. A contaminação, não existe nenhum processo doméstico em que a gente sanitize alimento e diminua a contagem de agrotóxico que foi colocada. A gente consegue diminuir carga microbiana, desses alimentos, mas o agrotóxico não existe nenhum processo doméstico em que eu consiga reduzir aí a presença desses contaminantes no meu alimento. E a casca, como você falou, quando a gente tira a casca, melhora. Depende da casca do alimento, Assim, às vezes, quando a gente remove a casca, a gente pode ter um pouquinho menos de agrotóxico que chegou no alimento. Mas depende da dosagem, depende da medida que é utilizado na lavoura, a dosagem, se eles fazem a diluição correta desse agrotóxico na lavoura para poder a gente utilizar esses alimentos no nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, a gente perde também, que diz que muitos alimentos, a maior propriedade nutricional está justamente na casca, Principalmente fibra, A parte de fibra da nossa alimentação fica todo na casca dos alimentos, Então, por isso que é importante comer os vegetais com casca, as frutas com casca, porque ali é naquela parte do alimento onde a gente tem a maior quantidade de fibra. E então, para evitar os agrotóxicos, o melhor mesmo é procurar orgânicos. A procura dos orgânicos, sempre, E com relação à frequência que a gente deve se alimentar? A gente teve uma época, ouviu falar, que era cada 3 horas tinha que comer alguma coisa, depois parece que não é bem assim. Qual que é a verdade? Hoje em dia a gente sinaliza, a gente espera que as pessoas sinalizem a fome, Então, para a gente respeitar essa questão fisiológica mesmo do nosso organismo, para a gente se observar, se olhar, verificar os horários que você realmente sente fome para poder se alimentar. Não existe uma regra de comer a tantas horas. A gente tem que comer quando sente fome ou sinaliza fome. O que a gente não precisa se atentar e ter bastante cuidado é porque às vezes eu fico beliscando ao longo do dia achando que eu estou com fome e na realidade não é fome, pode ser alguma ansiedade ou alguma compulsão alimentar que pode estar acontecendo no momento. Mas a gente tenta, fracionar a dieta, então fracionar essas refeições ao longo do dia, o máximo que a gente conseguir. Então a gente prioriza ali o consumo de 5 refeições, 4 refeições por dia, 6 refeições por dia, dependendo, para não ficar muito tempo sem se alimentar.
até porque depois, numa próxima refeição, a gente acaba tendo processos compensatórios. Então, passa um período muito longo sem se alimentar e quando eu chego na outra refeição, eu já quero comer tudo de uma vez e aí a gente acaba se excedendo naquilo que a gente está optando por comer naquele horário. E aquela história que a gente ouve falar que a gente deve tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu? A ideia é porque, assim, durante o dia você tem uma atividade física, né? Não que você vá à academia, que é o ideal que todos façam algum tipo de atividade física, mas a gente tem atividade, né? A gente anda, a gente trabalha, a gente caminha, a gente fala ao telefone, a gente dirige, né? Então, a gente tem um nível de atividade física um pouco maior. E quando a gente chega no período da noite, a gente já está entrando naquele momento de relaxamento, de descanso, e a gente reduz um pouco a quantidade de atividade física que a gente vai fazer, logo depois a gente vai dormir, e aí a gente entra em repouso. E aí a ideia é porque a gente deve consumir menos, porque você não tem nenhuma atividade posterior para gastar aquela caloria em excesso que você está comendo ali naquela refeição. Mas não necessariamente o café da manhã seja a refeição mais importante para a alimentação. Eu acredito que a alimentação como toda ela é muito importante, né? Mas o ideal é que a gente procure se alimentar de alimentos que sejam saudáveis ao longo do seu dia e respeitar também a sua tolerância, respeitar a sua preferência alimentar também, acho que é muito importante. Não é bacana sair de casa sem se alimentar, até porque se a gente for em outras medicinas, como a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, ela aponta para a gente que esse é o melhor horário para a gente poder se alimentar, para poder começar o pico de atividade que a gente vai ter ao longo do nosso dia. É importante tomar o café da manhã, é bem importante para a gente já sair de casa alimentado e ter disposição para fazer as nossas atividades do dia a dia de uma forma geral. Hoje tem também uma certa moda de jejuns, né? Dietas de ficar muito tempo, não comer nada de manhã ou até um certo horário do dia. Isso são intervenções, acho que são intervenções dietéticas que para algumas pessoas surtem efeito, para algumas patologias elas são importantes, elas podem ser uma ferramenta de ajuste ali na dieta, mas nada substitui uma dieta bem calculada, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua atividade física, com o seu desempenho. Então, não tem nenhuma estratégia que seja melhor do que uma alimentação equilibrada. Então, existem as estratégias nutricionais que a gente pode utilizar, mas nenhuma delas substitui uma velha e boa alimentação. E os hormônios na carne, nos frangos de granja, que é um medo que muita gente tem, uma preocupação, né? Isso é real? Não, não é real, é proibido a utilização de hormônios no manejo desses animais. Então, a maioria desses animais, eles são de melhoramento genético, né, que foram... Ao longo do tempo, esses animais foram melhorados para ter uma produtividade melhor para a produção da carne. Então, faz parte da espécie, né? Então, ela tem um pico de crescimento mais rápido mesmo. E a qualidade da alimentação que é dado a esses animais. Então, a gente se preocupa muito com o tipo de alimentação que esses animais recebem e ele tem um ciclo de crescimento mais curto mesmo. Mas é uma característica de espécie. Hormônio em frangos é proibido por lei, inclusive. Pois é, uma lei de 2004, inclusive, né? Então a população pode ficar tranquila que essa lei está sendo cumprida, não está sendo burlada, pode acreditar nisso. Por lei é proibido, né? E as granjas de abate, elas têm muita preocupação em relação a isso. Agora, então, não tem mais os hormônios, mas o que se dá, então, são antibióticos. Sim, os antibióticos, eles existem. Ainda existem, mas é para manejo do animal, né? Esse animal, depois que ele toma o antibiótico, ele tem um tempo de resguardo, né? Uma quarentena que eles colocam para a liberação do antibiótico do corpo. Ele não fica no músculo do animal durante todo esse período, mas se utiliza de antibiótico terapia, sim, nesses animais, até para manejo, para evitar contaminação de bactérias, enfim, que são pior. Então, quando eles são consumidos, o antibiótico já não está mais presente, não chega no consumidor? Não chega no consumidor. A ideia é essa, que não chegue ao consumidor. Ok. E a água?
também que a gente ouve muito, né? Precisa de 2,5 litros de água por dia, o que daria 8 copos. Aí tem gente, eu não consigo tomar tanta água assim. A hidratação é fundamental, né? O nosso corpo é água, nós somos água, né? E a gente tem uma medida de mais ou menos 35 ml de água por quilo de peso, que numa população média chega aí a esses 2,5 litros por dia. E é imprescindível que a gente faça esse consumo de água diário. Então, a gente tem hoje em dia aplicativos em telefones que ajudam a gente, apitam o horário de tomar água. Lembrar de beber água. Lembrar, ele faz até um barulhinho avisando que você tem que tomar água. Então, a gente pode usar essas ferramentas tecnológicas para ajudar no dia a dia, mas a hidratação é fundamental. Agora, não tem água nos alimentos que a gente consome mas também? Mas não é a mesma coisa. Né? A gente tem, por exemplo, as frutas, o alface, por exemplo, praticamente 90% do alface, ele é de água, mas ele não é uma água de hidratação. Né? A água que hidrata a gente é realmente água. E aqui não entra nenhum substituto, não adianta substituir por suco, não adianta substituir por chá, muito menos refrigerante ou qualquer outra bebida açucarada. O que hidrata realmente é água. Isso, e tem alguma variação de acordo, né? Quem mora aqui em Brasília, uma região muito seca, quem mora na beira do mar, precisa, assim, a necessidade é diferente? A necessidade que a gente tem é a mesma, são 35 ml por quilo de peso, que é uma medida média que a gente tem para a utilização de água. Aqui em Brasília é fato que, como a gente tem esse período de seca, a gente acaba desidratando um pouco mais e pode ser que a gente tenha uma necessidade um pouco maior de consumo de água. Então, sempre mantenha a garrafinha cheia do seu lado para garantir o processo de hidratação de uma forma adequada. Agora, e a sede? Tem gente que diz que quando você chega a sentir sede, já está desidratado. Então, por isso que tem que lembrar de beber antes mesmo da sede. Isso, tem que beber. Tem gente que começa a beber água, diz que nem toda água que bebe mata a sede. É porque a gente já está num nível de hidratação muito grande. E aí, agora, essa quantidade tem que ser distribuída ao longo do dia, né? Não adianta tomar um galão de uma vez, que não vai resolver. E aí, o nosso corpo, o que ele recebe naquele horário de excesso, ele despreza, né? Então, por isso que é bom eu manter o meu corpo hidratado ao longo do dia, para que o meu organismo não despreze essa água que a gente consumiu. Um outro tema que traz muita dúvida é o álcool, né? Assim, às vezes, né? Assim, engorda muito, calorias vazias. Por outro lado, diz, não, tomar uma taça de vinho tinto por dia protege o coração. Qual que é a verdade aí? O álcool, ele fornece caloria, né? O álcool é um dos componentes energéticos. Então, enquanto um carboidrato, quando a gente come 1 grama de carboidrato, a gente está consumindo mais ou menos 4 calorias. Quando a gente consome 1 grama de álcool, 1 ml de álcool, a gente chega a 7 calorias. Né? Então, ele fornece energia realmente e é uma energia vazia, né? Não nutre, não traz nenhuma característica de nutrição para o nosso organismo. E qualquer álcool é igual? Assim, a cerveja vai engordar o mesmo tanto que uma cachaça? A gente tem uma diferença entre as bebidas fermentadas e as bebidas destiladas, né? Normalmente, as bebidas fermentadas, elas mantêm ali o teor de carboidrato. Então, por exemplo, a cerveja, né? A cerveja, ela é feita à base de cevada, e cevada é um carboidrato que ainda permanece um pouco após o processo de fermentação. Na destilação, a gente separa a parte alcoólica, então fica efetivamente só o álcool da bebida. Né? Então, tem uma diferença mesmo em termos calóricos de utilização dessas bebidas. Só falando um pouquinho do vinho, né? O vinho, ele é uma bebida fermentada, ele é alcoólico, né? A gente tem mais ou menos graduação de 14% do vinho é álcool, mas uma diferença que a gente tem do vinho, que é muito interessante, é porque ele tem um componente que chama resveratrol, e o resveratrol é um antioxidante, então ele ajuda no combate de doença cardiovascular. E existe uma indicação, né, que para a gente ter o efeito do resveratrol, um cálice de 125 ml de vinho tinto e seco, a gente conseguiria atingir essa quantidade de resveratrol por dia. Tem que ser o tinto, o branco não serve. Tem que ser o tinto, porque é a parte roxinha, o resveratrol é o que dá a cor roxa. Mas eu também consigo encontrar esse resveratrol em outros lugares. Então, na uva a gente tem resveratrol, no suco de uva integral a gente tem resveratrol, né? E eu posso mandar ou consumir ele encapsulado também como forma de antioxidante.
E mesmo para quem resolver tomar vinho, são 125 ml. 125 ml, não pode ser mais que isso. Não precisa exagerar. Isso. É uma tacinha pequena, né? Isso. E as gorduras? Né? Esse também é um tema bem polêmico. Tem uma gordura melhor que a outra, azeite realmente é melhor do que o óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, ou gordura é gordura, como é que a gente... As gorduras, elas são divididas em 3 tipos, né? Nós temos as gorduras saturadas, né, que é os de origem animal, que acabam sendo os fornecedores de colesterol para a gente, o colesterol é um tipo de gordura saturada, e a gente tem as outras gorduras que a gente chama de lipídios insaturados, né, que são mono e poliinsaturadas. Todas as gorduras, elas têm funções indispensáveis no nosso organismo. Então, a gordura saturada, ela é importante para a gente, assim como as gorduras mono e poliinsaturadas. O importante é que a gente tenha um equilíbrio de consumo entre essas gorduras. Então, que eu consiga consumir a gordura saturada em equilíbrio, que eu consiga consumir a gordura mono e poliinsaturada em equilíbrio. E aí, só um exemplo que a gente tem das gorduras poliinsaturadas, né, que a gente tem o ômega 3 e o ômega 6, que o ômega 6 é esse que a gente encontra na soja, no milho, no girassol, e o ômega 3 é o que a gente tem dos peixes, da linhaça, na chia a gente também encontra ômega 3, e o que a gente encontra no azeite é o que a gente chama de gordura monoinsaturada, que é o ômega 9. Então, quando essas 3 gorduras estão em equilíbrio no nosso organismo e quando a gente consome uma dieta que forneça adequadamente essas gorduras, a gente tem os benefícios dela dentro do nosso organismo. Que todas 3 são necessárias. Todas as 3 são necessárias. Né? A gente precisa delas para sobreviver. Né? Se eu excluir uma ou outra, que é o que acontece muito, né? Então, tem hora que a gente acha que a gordura saturada é ruim, então se exclui tudo de gordura saturada. E não é bem assim, né? A gordura saturada, ela é indispensável no nosso organismo. A gente precisa da gordura até para a gente poder absorver as gorduras que a gente chama de lipossolúvel, que é a vitamina A, vitamina D, vitamina K e vitamina E, e alguns outros componentes. Então, a gente tem alguns hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, que dependem da gordura no nosso organismo. Então, não adianta querer uma dieta que cortar todas as gorduras, não é possível. Agora, na escolha, a gente, né, tem modas, né? Às vezes a gente ouve, o azeite de oliva é o melhor, depois não, mas se você esquentar ele, aí ele perde todas as propriedades benéficas. O benefício do azeite vem com ele cru. Né? Então, usar ele para cozinhar, então, não funciona? Não é legal, assim, acho que ele vai muito mais para saborizar a comida, porque é gostoso, o azeite traz um gosto gostoso, mas se eu quero efetivamente o benefício do ômega 9, o azeite tem que ser cru e de boa qualidade, né? Acho que isso é mais importante, que seja um azeite extra virgem, com uma acidez de menos 0,5%, porque a gente tem garantia da qualidade desse óleo e a gente tem os benefícios do ômega 9 na sua integridade. E o óleo de coco, que hoje em dia está sendo usado não só para comer, passar na pele, no cabelo, serve para tudo. Então, o óleo de coco ele é fonte de gordura saturada, né? Então, é o ácido láurico que a gente tem dentro do óleo de coco. E ela veio com uma grande substituição de gorduras mono e poliinsaturadas, né? Que aí a gente substitui uma gordura por outra e a gente acaba aparecendo outros problemas. Então, o óleo de coco veio como uma solução para emagrecimento e não é esse o objetivo do óleo de coco na nossa dieta. Ela vem para controlar mesmo, diminuir os riscos de doenças cardiovasculares, principalmente para equilíbrio dessas 3 gorduras dentro do nosso organismo. Então, né, também é um mito achar que você pode substituir... Óleo de coco não emagrece. E a banha de porco, que também está sendo recuperada, né? Antigamente se usava, depois foi banida, agora estão dizendo, não, é bom mesmo. A banha de porco é gordura saturada, ela entra no mesmo problema ou na mesma situação que a gente tem do óleo de coco. Então, preciso comer com moderação também esse óleo de coco, essa banha de porco, né? E aí a gente tem várias discussões, porque as pessoas que falam assim, meu avô comia, né? O seu avô tinha um nível de atividade física maior, muito mais do que a gente tem hoje em dia. Então, a nossa vida ela é muito sedentária, né? Então, a gente dirige carros que não tem mais esforço, a gente anda de elevador, a gente anda de escada rolante.
E é um estilo de vida muito diferente do que os nossos avós que consumiam banho de porco, né, tinham antigamente. Então, a gente tem que ajustar, né? Então, tudo tem que estar de acordo com a quantidade, a qualidade daquilo que você consome no seu dia a dia. E tudo isso tem que estar adequado à sua necessidade, ao que você precisa efetivamente, ao seu nível de atividade física, ao seu objetivo com a sua dieta. Mas se for assim, dentro de uma quantidade não muito exagerada, ela sendo uma gordura saturada, ela é equivalente a outras, como a manteiga? Como a manteiga. Ela é uma gordura saturada como a manteiga. Como a manteiga, como o que a gente encontra na carne vermelha, como a gente encontra no ovo, porque no ovo também tem gordura saturada. Então, o ovo é uma outra questão polêmica, né? Que já ora foi e voltou, assim, tem hora que é bom, que não é bom. Qual que é a ovo, verdade ele do ovo? nunca precisou ser retirado da nossa dieta, né? O ovo, ele poderia fazer parte da nossa dieta o tempo inteiro. O problema é que a gente começa a exceder, né? Fala assim, agora pode comer ovo. Então, as pessoas começam a comer 5, 6 ovos ao dia. Às vezes os superatletas comem, né, uma dúzia de ovos. A questão dos atletas vai muito pela quantidade de proteína que existe no ovo, que é a albumina, que é uma proteína de altíssimo valor biológico. Então, eles normalmente priorizam um pouco mais o consumo da clara do que propriamente da gema, porque é na gema onde a gente encontra as gorduras, onde a gente encontra a gordura saturada. E durante muito tempo a gordura saturada ela foi endemoniada, tipo, não podemos comer gordura saturada de forma alguma. E não é bem assim, acho que é a questão, mais uma vez, do equilíbrio, né? Então, se tudo a gente consumisse em equilíbrio, a gente não precisava excluir nenhum alimento específico da nossa dieta. E o leite? A gente ouve falar, né, que o ser humano é o único o único mamífero que continua tomando leite depois que fica adulto. Tem cada vez mais casos de intolerância, alergia. Quem não tem isso tem algum problema, também não deve tomar leite, ou é só mesmo quem tem alguma condição específica? O leite, a gente tem algumas enzimas, né? A gente tem enzima específica para a degradação da lactose, que é o açúcar do leite, né? O leite continua sendo uma das principais fontes de cálcio e que tem uma ótima biodisponibilidade. Então, ou seja, a gente consegue absorver muito bem o cálcio que tem no leite. E é uma das principais fontes que a gente tem de cálcio no dia a dia mesmo. E é fato, assim, à medida que a gente quando a gente é bebê, a gente tem uma quantidade maior de lactase, que é essa enzima que degrada a lactose, porque é o único alimento que a criança tem, né? Então, esse é o único alimento que a gente tem, então a criança o bebê tem que aproveitar todo esse açúcar, todo esse carboidrato que tem dentro do leite, para ele poder crescer. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo a introdução de outros alimentos na nossa dieta. Nossa dieta já não é só baseada em laticínio, só no leite, né? Então, vai perdendo a necessidade. Vai perdendo a necessidade porque a gente tem outros alimentos que acabam suprindo a nossa necessidade. Então, o problema que a gente encontra muito com o leite não é o consumo do leite em si. É porque tudo que a gente consome ou é leite ou tem derivado de leite. Então, se você come um pão, tem leite no pão. Se você come um bolo, tem leite no bolo. Se você come um salgado, tem leite no salgado, né? Então, a gente acaba consumindo isso em excesso. E aí, esse é o problema. Mais uma vez, voltamos ao excesso de consumo de um determinado tipo de alimento. E se variar o tipo? Leite de vaca, leite de búfala, leite de cabra? Existem alguns leites que têm menos teor de lactose. Então, a cabra, ela acaba tendo um pouquinho menos. Mas todos eles têm basicamente a mesma composição, né? Então, alguns têm um pouquinho menos de lactose, mas acaba tendo lactose. Se você tem intolerância, independente da quantidade de lactose que tenha, você vai acabar tendo alguma alteração gastrointestinal, que é o mais comum que as pessoas sentem. E o leite fresco tirado da vaca, ele equivale mesmo assim ao leite longa-vida, ao leite em pó? O leite da vaca, né, que é o leite in natura, ele é um leite que a gente acabou de tirar. E quando a gente invasa esse leite, o único processo que ele sofre é um processo térmico, que é o processo da esterilização. E aí, na indústria, né, a gente faz esse processo justamente para melhorar a qualidade microbiológica desse produto. Então, para deixar esse produto estéril, para que a gente também não tenha nenhum problema em relação ao consumo desses produtos na nossa casa. Até porque um leite retirado da vaca, ele tem uma validade, segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 24 horas desde a ordenha até a hora de manipulação desse produto. Então, são 24 horas e ele precisa ser armazenado sob refrigeração.
No Brasil, nenhum produto pode ser comercializado, seja o leite in natura ou seja os derivados de leite, podem ser comercializados sem que o leite seja, no mínimo, pasteurizado, né, que é um tratamento térmico para reduzir carga microbiana. Em termos nutricionais, é praticamente o mesmo, não existe alteração da composição nutricional de um leite de vaca retirado, ordenhado, de um leite UHT. Então, eles continuam tendo a mesma quantidade de gordura, continuam tendo a mesma quantidade de proteína que teria no leite de ordenha. E o glúten? A gente vê cada vez mais pessoas com problemas, intolerâncias com relação ao glúten. Isso todo mundo deve procurar reduzir o glúten ou é só para quem realmente tem alguma necessidade específica? Eu acredito, né? Aí vai uma que é só para quem tem necessidade da exclusão do glúten. Não são todas as pessoas que são intolerantes. Precisa ser avaliado, né, para saber se você realmente tem essa intolerância, se você precisa retirar esse alimento da sua dieta. Não são todas as pessoas que precisam, né? A gente tem uma doença, que é uma doença autoimune, que chama doença celíaca, que essa doença, ela exige a exclusão total de glúten da nossa dieta. E quando a gente fala do glúten, eu não estou falando só do pão, né? Eu estou falando de outros cereais que têm glúten, que é a fração proteica do trigo, né, que vai ter essa alteração. Então, a gente tem o glúten, a farinha de trigo, a gente tem o centeio, a gente tem a cevada, e a gente acaba tendo a aveia mais por conta de contaminação, né, porque eles acabam sendo processados na mesma linha de produção, do que propriamente ter glúten na composição da aveia. Então, é preciso investigar, não é que todas as pessoas sejam intolerantes a glúten. Agora, e quanto mais cedo a exposição, mais chance do bebê, quando começa a comer, de desenvolver alergia, tanto a glúten como a leite de vaca, muitos desses alergênicos. Quanto mais precoce a gente for exposto e a criança ela não tem maturidade imunológica ainda para poder, nem maturidade imunológica, nem maturidade intestinal, para assimilar proteínas como glúten ou proteínas como a caseína que a gente tem no leite. Então, tem que ofertar os alimentos no horário certo, na data certa para as crianças. Então, não se recomenda o consumo de glúten nem de leite e derivados para crianças menores de 1 ano de idade. Então, a gente só vai começar a incluir esse tipo de alimentos a partir de 1 ano, né, 1 ano e meio daquelas crianças. Camila, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, eu agradeço. Nosso programa de hoje foi sobre alimentação. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.